Muito boa tarde. Como de praxe, todos os dias durante essa semana dessa maratona, eu estou online, ao vivo, às 20 horas e 20 minutos, com o nosso projeto Hashtag 2020, como também estou online às 12h07, todos os dias, essa live no Almoce Comigo. Então, almoce e mate sua vontade de comer e também mate a sua vontade de conteúdo. Consuma o conteúdo que a gente está passando aqui, beleza? Jante comigo não, almoce comigo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o engenheiro Felipe Soares. Se você chegou aqui de paraquedas, porventura chegou aqui na live, eu quero te dizer o seguinte: eu sou engenheiro civil de formação, tenho algumas especializações, eu sou especialista em estrutura de concreto armado e fundação e tenho algumas formações complementares. Que formações são essas? Além de engenheiro civil, eu sou eletrotécnico, técnico de segurança do trabalho, eletricista predial, eu sou encanador predial, eu sou supervisor de obras, que é o antigo curso de mestre de obras pelo Senai. Felipe, tá maluco? Para que tu fizesse esse treinamento? E eu costumo sempre reforçar, eu não fiz esses treinamentos porque eu não vou trabalhar com a mão de obra pesada não, mas eu gosto de ter esse conhecimento para poder cobrar melhor. Como é que eu vou ser um excelente gestor se eu não sei como funciona cada processo? Como é que eu vou cobrar do funcionário? Como é que eu vou cobrar do meu operário se eu não sei nem o que é que ele tem que fazer? Então é algo meu, é algo particular. Talvez você pense um pouco diferente de mim, mas isso para mim tem trazido resultados assim excelentes. Me fez crescer profissionalmente, o que muita gente que se formou comigo não cresceu. Ah, Felipe, você se formou quando? Eu me formei em 2014. Só que eu trabalho com obra desde o final de 2011. Eu considero 2012, tá? Então, desde 2012 que eu tô nessa caminhada. São praticamente 8 anos de obra, tá? Felipe, mas cara, 8 anos. Eu consegui aprender muito, eu tive muita experiência profissional. Eu trabalhei em várias empresas e depois montei a minha, o que fez toda a diferença no mercado. E vendo tudo isso, eu posso conversar para vocês hoje e dizer que tem erros muito comuns na gestão de uma obra. Tem erros muito comuns para quem está começando. Olha, numa obra, uma série de coisas pode acontecer de maneira que você consiga diminuir o seu lucro, errando, não fazendo as coisas de forma correta. E isso pode prejudicar você na sua obra, gente. Pode prejudicar e te levar até a ter prejuízo, a quebrar antes mesmo de começar. Faz sentido para vocês? Em uma obra, diversos fatores podem influenciar para que você cresça ou não tenha sucesso nessa obra. Felipe, e o que é ter sucesso numa obra? O que é ter sucesso na construção de uma casa? Quando a gente fala em sucesso numa residência, em sucesso no empreendimento, eu estou envolvendo 4 pilares. Olha, presta atenção nesses 4 pilares. Isso aqui não é os 5 motivos que podem te levar a ter prejuízo, não. São 4 pilares básicos que todo empreendimento, que toda empresa e que todo cliente prezam. O primeiro deles, pessoal, é o quê? É o custo, tem que ser viável. A obra tem que começar e terminar no custo previsto ou na margem necessária. Olha, eu não posso terminar a obra com custo elevado, a mais do que estava previsto, ou pelo menos eu não devo. Se eu terminar abaixo, meu cliente vai amar, o seu chefe vai amar, você vai adorar, porque aumentou o quê? A sua lucratividade. Quando eu termino acima, eu fico frustrado. Por quê? Porque eu me planejei para uma coisa e terminou dando outra. Então, o primeiro pilar da nossa obra, o primeiro pilar para garantir o sucesso do empreendimento é o quê? É o custo. O segundo pilar é o prazo. Meu amigo, o seu cliente, ele te contratou para fazer uma obra no determinado prazo que ele queria. O seu chefe está fazendo um prédio para terminar em 2 anos, não em 4. Se fosse para terminar em 4, ele teria dito que era em 4, não em 2. Então, são 4 pilares fundamentais. O primeiro é o custo, o segundo, o prazo, o terceiro, a qualidade e o quarto, a segurança. Como assim, Felipe? Primeiro, o custo, todo mundo sabe. Se a obra está fora do custo, pode fazer a empresa quebrar, pode fazer perder. Segundo, o prazo. Eu tenho que conseguir terminar a minha obra dentro do prazo estabelecido. Óbvio que acontecem interferências, que podem acontecer coisas que não estão previstas, como o Covid da vida, e atrasar a obra porque o governo decretou que era para parar tudo. Isso está fora da realidade, está fora do orçamento. É algo que não se pode prever. É um estado de calamidade, é uma pandemia. Mas eu tenho que tentar terminar a obra dentro da margem estabelecida de prazo. Terceiro, dentro da qualidade. Como assim, Felipe, dentro da qualidade? Meu amigo, isso aqui eu não deveria nem estar falando. A obra tem que atender aos requisitos de qualidade que foi proposto no projeto. Felipe, vou perguntar a vocês aqui, qual obra tem que ter mais qualidade? Uma casa de alto padrão de R$1 milhão ou uma casa de R$100 mil com padrão mais baixo? Qual obra das duas vai ter mais qualidade? Vou bater palmas para vocês, porque geralmente quando eu faço algo desse tipo, o pessoal diz que é a de R$1 milhão. Exatamente isso que vocês me responderam. As duas obras têm que atender a
todos os requisitos de qualidade. Só que qualidade não quer dizer padrão. O padrão de acabamento de um é diferente da outra, mas no padrão estabelecido no projeto, no que se foi proposto dentro do projeto, daquele empreendimento, ela tem que ser perfeita e impecável. Não é porque é mais barato que é de baixa qualidade. Não é porque teve um menor custo, não é porque foi um menor investimento, não é porque foi um menor padrão que é uma qualidade inferior, não. Eu tenho que manter o mesmo padrão de qualidade. A mesma parede da obra de 1 milhão que tem que estar no esquadro, a parede da obra de 100 mil também tem que estar. O mesmo nivelamento do piso, as cerâmicas tudo bonitinha, alinhada, ela tem que estar do mesmo jeito. Então, outro pilar muito importante é o padrão de acabamento. E o padrão não, o padrão de qualidade. Gente, pelo amor de Deus, não é porque você está fazendo uma obra de 100 mil reais de uma Casa Minha Vida que você vai entregar qualquer coisa, não. O cliente é o mesmo sonho. O sonho do cara de 1 milhão, às vezes o sonho do cara da casa de 100 mil reais é muito maior, porque é o primeiro imóvel dele. Aí você como engenheiro vai lá e faz merda. Você como construtor vai lá e acaba, frustra o cara. O que era para ser o sonho dele da casa própria, de ter conseguido o primeiro imóvel, se torna na maior dor de cabeça, de todo ano tá tendo que pintar, porque você deixou falhas no processo construtivo. Tá? Então, o terceiro pilar é o que, pessoal? Qualidade. Repete para mim, quais são os 3 pilares? O primeiro, custo. O segundo, prazo. O terceiro, qualidade. E o quarto é o que? Segurança. Como assim, Felipe? Segurança. Imagina só, você está numa obra com o seu cliente que te contratou para fazer o serviço e você tem uma morte ali dentro. Você tem um acidente que o cara perdeu um braço. Você tem noção de que essa morte, esse acidente vai prejudicar você e o seu cliente, porque ele pode entrar como corresponsável por dano, como é que chama, dano solidário, se eu não me engano, tá? Entendeu? Porque ele que foi o contratante. Cara, tu não tem noção do que eu tô te falando aqui. Então, a segurança, ela é fundamental também. Eu não tô dizendo aqui que você vai ter que seguir todas as normas, ou que você tem que fazer, não, fica a seu critério. Mas tenha o máximo de segurança que você puder na sua obra, para garantir todos esses pilares. Agora imagina só uma laje, eu tenho 4 pilares que eu falei para vocês, ó, 4 pilares, e em cima eu tenho a laje. Eu não posso diminuir a qualidade da minha obra para poder aumentar o custo, senão, ó, a minha laje vai ficar inclinada. Eu não posso aumentar o prazo da minha obra para diminuir o custo, não. Eu tenho que ter um perfeito equilíbrio nesses 4 pilares para garantir o resultado final da obra. Imagine que o resultado, a plenitude da sua obra, o sucesso dela é você conseguir botar a laje apoiada nos 4 pilares e ela ficar em pé, ela resistir, ela conseguir segurar. Então esses 4 pilares, é responsabilidade solidária, isso aí, Justiniano, eu sou ruim de nome. Ó, esses 4 pilares, eles não podem ser diminuídos ou aumentados. Eu não posso investir tanto em um para poder diminuir o custo ao ponto de diminuir a qualidade, ou de diminuir a segurança, ou de aumentar o prazo. Faz sentido para vocês o que eu falei aqui? Então são 4 pilares. Se eu precisar tirar 2 pilares dele, a minha laje vai ficar em balanço. O que é que vai acontecer? Vai ter um maior esforço e um maior gasto financeiro para manter aquela obra, tá? Se eu tiro lá o pilar do custo, se eu tiro o pilar do prazo, eu vou aumentar a qualidade da segurança e vai ficar uma laje em balanço. A tendência é que eu gasto muito mais, é que eu tenho uma maior energia. O primeiro erro comum nas empresas que podem fazer ela levar prejuízo. Sabe qual é esse erro? Quem chuta? Eu vou dizer agora. Não respeitar os processos construtivos. Como assim, Felipe? O cara começou hoje, ele não tem experiência, ele vai ouvir quem? O mestre de obra. Ele vai ouvir quem? O pedreiro. O pedreiro está querendo o quê? Terminar rápido para poder ganhar o dinheiro. O pedreiro que trabalhou na produção, ele quer o quê? Velocidade. Aí ele vai chegar para o engenheiro e vai dizer o seguinte, não, pô, não precisa não, isso não. O que é isso, Felipe? Não respeitar os processos construtivos. É não respeitar que antes de jogar o meu reboco na parede, eu tenho que botar o chapisco. Aí o que o pessoal faz? Bota bianco na massa e reboca direto. Beleza, a princípio tudo certo. E daqui a um ano, quando soltar isso, de onde é que vai vir o dinheiro para consertar? O dinheiro vai vir de quem? O dinheiro vai vir da garantia da construtora. Ou seja, o lucro que tu teve hoje vai ser consumido daqui a um ano, quando tu nem tiver mais o dinheiro. Tem que ser respeitado esses processos. Por exemplo, a falta da impermeabilização. Ah, doutor, mas eu já fiz isso aqui em 200 casas e nunca tive esse problema de infiltração. Sabe por que ele nunca teve esse problema? Porque ele nunca voltou lá para olhar. Porque ele nunca foi cobrado na justiça. Por quê? Porque o cara é um pedreiro, ele não tem ART, ele não tem responsabilidade técnica, ele não teve nenhum documento, nenhum contrato formal. Como é que o cliente vai correr atrás dele? Quer dizer que necessariamente não teve falhas? Será que ele voltou 5 anos depois para aquela obra para avaliar o que tinha lá dentro? Então, respeitem os processos. Como assim, Felipe? Respeita o tempo de cura do chapisco. Respeita o tempo de cura do reboco. Meu amigo, você sabe que tem um tempo de cura do reboco? Se você hoje rebocou, daqui a 2 dias for querer pintar, o que é que vai acontecer? Esse reboco ele depois vai ter problema, ele vai começar a trincar, ele vai ter vários outros problemas, eu não sei nem listar quantos. Quem já viu aqui prédios
prédios residenciais que, por exemplo, não tem nenhuma, o prédio tem 1 ano, quando você olha pro reboco ele tá todo manchado, a pintura tá toda manchada, o prédio tá cheio de trincas. O que é que acontece? Será que foi respeitado os tempos de cura daquela obra? Será que realmente foi feito tudo do jeito que deveria ter feito? Meu amigo, tem a cura do concreto, tem diversos processos que eu devo seguir à risca. Inclusive ontem um cara ligou pra mim, aí uma obra de aproximadamente 400 mil reais, escuta a história, viu? Ele ligou pra mim, não, eu quero fazer a obra, o valor é aproximadamente 400 mil reais, financiada e tal. A gente conversou, aí ele me perguntou, Felipe, quanto tempo pra eu fazer essa casa? Aí eu fiz, olha, pra eu ser sincero a você, eu quero de 4 a 5 meses. Ele fez, pô Felipe, 4 a 5 meses, mas o cara disse a mim que fazia em 3. Eu digo, cara, se eu te disser uma coisa, tu sabe qual é o tempo de cura do piso? Tu sabe qual é o tempo de cura do reboco da parede? Se o cara tá fazendo isso, ele tá pulando o processo. E tudo bem, nada de errado se você quiser fazer por ele. Agora, esse 1 mês que você tá ganhando de prazo, é o mês que ele vai ter que fazer o serviço lá na frente, na tua casa de novo, depois que tu estiver morando com os móveis e teu filho lá dentro. Tu vai ter que parar o serviço, tu vai ter que estar lá na tua casa, tua esposa lá e os pedreiros trabalhando, enquanto tu tá no trabalho. Aí ele, rapaz, é mesmo, nunca tinha pensado nisso. Eu digo, meu amigo, tem um tempo de cura da laje, eu tenho que deixar a laje escorada. Então eu vou aliviando, isso tudo faz o quê? Com que eu aumente um pouquinho do prazo da minha obra. Óbvio que se eu crio processos, que se eu faço otimização, o que é que vai acontecer? Enquanto tá lá a laje curando de dentro, tudo com escora, o que é que eu vou fazer? Eu faço o reboco externo da casa. Por quê? Porque não vai impedir. Enquanto eu estou fazendo o reboco, estou fazendo instalações, eu tenho que ter um planejamento estratégico de forma que eu não tenha mão de obra parada. Mas eu tenho que respeitar os meus tempos de cura, meu amigo. Tem que cumprir. Eu não posso chapiscar de manhã e à tarde querer rebocar. Eu tenho os prazos. Ó, tem gente que está perguntando o tempo de cura. Não é uma live para falar sobre isso, gente. Senão eu não consigo falar. Se eu for parar para dizer aqui todos os tempos de cura, todos os processos, eu não consigo seguir os outros 5 passos. Mas faz sentido para você o que eu falei aqui? Quem conhece alguma obra que não respeitou o tempo de cura de escora, que não respeitou o tempo da impermeabilização do baldrame para poder aterrar, tem lá dizendo no produto 5 dias, 7 dias, aí o cara faz o quê? Pintou hoje, deu a primeira demão, deu as 3 demãos, 3 demãos, e amanhã faz o quê? Reaterra. Cara, perdeu a funcionalidade a parada. Perdeu a funcionalidade. Então o que eu estou falando aqui é processo, o que eu estou falando aqui é coisa real, é o que eu vejo no dia a dia, é o que eu vi nas obras e os erros que eu vi as pessoas cometerem. O lucro que fez virar prejuízo. O segundo erro muito comum. Cara, se você está numa obra sozinho, geralmente você tende a querer estar com toda a informação. Quando você está com 4, 5, 6, 7 obras, se você para a informação só em você, a obra para. Meu amigo, você tem que deixar claro tudo que tem que ser feito. A informação não pode depender só do engenheiro. Ele tem que estar lá, claro, o que tem que ser feito para cada um. Então, eu não posso guardar a informação. Olha como eu anotei o nome aqui, ó. Não, eu tenho que deixar o planejamento claro e o que é que tem que ser feito. Por exemplo, o que vai ser feito nessa semana, quem é que vai fazer, qual o material. E aí existe aquele método Kanban ou aquele métodozinho que a gente usa o quadro. Eu sou péssimo de lembrar não, mas a gente usa um quadrozinho, uma lousa, dizendo o que é que vai ser feito a cada semana. Porque aí o pedreiro já sabe o que ele tem que fazer, o eletricista já sabe o que ele tem que fazer. Tá claro, qualquer pessoa que entrar na obra, que olhar para o quadro, vai saber o que tem que ser feito. E eu não preciso estar lá o tempo inteiro, porque meu tempo é muito caro para eu estar lá olhando o que o cara está fazendo. O tempo que eu estou lá olhando o que ele está fazendo, eu estou indo gerenciar outra obra, eu estou indo conseguir outro cliente. Então, a informação do que tem que ser feito tem que estar clara. Você pode fazer um relatório semanal do que você quer que seja feito, descrevendo cada dia, ou deixar no método Kanban o que tem que ser feito. Um quadro bonitinho dizendo quem é, o que vai fazer, o prazo de início e o prazo que tem que terminar. Meu amigo, tá ali, foda-se, resolva. Se você não vai dar conta, me avise que eu contrato outro profissional. Isso é uma forma de falar sendo bem drástico. Não necessariamente é desse jeito, pelo amor de Deus, não me julguem errado. Mas é porque às vezes o cara tem que ser enérgico. Ó, tá ali. Se você não vai dar conta, me avisa que eu já boto o nome de outro profissional e tu procura o teu destino. Sacou? É simples, você é o chefe, você que está contratando. Ó, tá aqui o quadro, segunda tu tem que fazer isso, terça é isso, quarta é isso. Ah, doutor, mas eu resolvi fazer outra coisa. Você não sabe ler mais não? Tá ali o quadro, ó. Se você fizer diferente, me avise, que eu já trago outra pessoa para substituir teu nome. Ainda bem que já tem um apagador aqui do lado, tá? Eu apago e já boto o nome de quem vai fazer o serviço. Ah, filho, tu tem que ser chato. Olha, não tô dizendo que você tem que ser chato. No começo você tem que mostrar o jeito que você quer, para que as pessoas te respeitem e sigam essa metodologia. Com o tempo eles vão se acostumar tanto que eles vão cobrar de você de não estar claro o que eles têm que fazer. Doutor, tá devagar, hein, pai?
Ó, tô aqui sem ter o que fazer porque você não deixou o que era para fazer. Tô fazendo aqui outra coisa, tô aproveitando para quebrar as paredes, para passar eletroduto, mas ó, a culpa é sua. Eu tô aqui esperando o que tava no quadro e você não deixou. Cara, imagina só daqui uns dias o funcionário tá te cobrando com o que você ensinou a ele. Isso é muito legal. No tempo, no começo eles começam a retrair, a reclamar. Quando eles veem que o negócio dá certo, eles terminam a adotar, eles terminam começando, eles terminam fazer a coisa acontecer e te cobrar se tu não deixou pronto. Inclusive vão dizer, ó, você não deixou pronto, a culpa é sua, doutor. E eu vou ficar o quê? Desculpa. Realmente. Ah, não, mas ó, você não sabia o que tinha pra fazer? Ainda bem que você é um excelente profissional que eu lhe treinei pra isso. Eu não preciso estar aqui mandando, não. Só pra eu mandar, eu mando outra pessoa. Eu quero que ninguém traga problema pra mim, não. Eu quero quem traga solução. Problema é o mesmo arrumo. Então, ó, deixa a informação clara, deixa certo o que é que tem que ser feito, não espera. Olha, gente, e tem cara que é macetoso, tem cara que só quer uma desculpa para não trabalhar. Ah, doutor, eu tô aqui sentado porque eu não sabia o que era para fazer, o senhor não deixou escrito, eu não sabia se podia ou se não podia. Ó, você precisou sair da obra, a obra só anda se você tiver. E isso é um dos maiores erros da gestão. A obra ela tem que ser sustentável, ela tem que fazer, ela tem que encaminhar sem você estar... Não é um burro de carga que eu tenho que estar dando chicote para andar, não. Não, somos companheiros. Um tem que sair puxando o outro, um tem que sair fazendo a obra acontecer. Então, para isso eu preciso deixar o quê? Um planejamento claro do que tem que ser feito de atividades e a informação da obra. Inclusive, quando eu falo sobre isso, é deixar os projetos nas paredes, deixar lá tudo claro. Gente, quem é que nunca viu na obra você procurar um profissional, procurar alguém e dizer, olha, como é que tá aqui esse serviço de hidráulica? Rapaz, não sei não, o projeto tá com o engenheiro. Pô, o cara tá na obra e não tem acesso aos projetos? O projeto é para estar de fácil acesso para qualquer pessoa. A informação tem que estar clara. Na hora que você não tiver lá, que ele quiser tirar uma dúvida, ele pode pegar o projeto aqui, ó, olhou o projeto, ó, dá para fazer dessa forma. É assim mesmo. Então, isso tem que estar muito claro. Erro número 3, ó. Não acompanhar e controlar cada etapa da obra. Como assim, Felipe? Meu amigo, tem muita gente que não faz uma FVS. Eu não estou dizendo que o importante é o papel. O importante é o profissional estar lá conferindo. Porque cada vez que o meu pedreiro, vamos lá, eu tenho um cara, o Valber, que trabalha comigo. Eu chego lá e mando ele fazer a parada. Se eu vou lá e não confiro, o que é que vai acontecer? Na próxima vez ele vai dizer, ele nem confere aqui, vou fazer de qualquer jeito. Então, vai virar um vício construtivo dentro da sua empresa. A partir do momento que eu vou lá, na primeira parede que ele fez, eu conferi e não tá do jeito que eu quero, olha, eu quero 1 centímetro de reboco. A parede interna é 1 centímetro de reboco, meu amigo. Se fizer a mais aqui, eu não pago. Se eu chego lá, verifico se pegou 1 centímetro ou não. Se eu passar a régua, ver que tá no esquadro. Se eu conferir o prumo, se eu ver tudo bonitinho... Tô dando exemplo geral aqui, confiro o esquadro tá ok, confiro o prumo tá ok, confiro o meu 1,5 cm, na hora de fazer a segunda parede ele vai dizer, rapaz, o Felipe vai o quê? O Felipe vai conferir, eu vou fazer correto, porque se eu fizer errado ele vai estar ouvindo moído e ele vai querer descontar do meu dinheiro. Então a FVS, ficha de verificação do serviço, é um documento, mas não necessariamente, eu gosto de documentar tudo, né? Você fazer um FVS é sempre bom para você lembrar de tudo, de cada parede, de cada etapa da obra. Mas se você não tem isso, sem problema. O importante é que você vá lá e confira. Tem um vídeo meu no IGTV, do meu estagiário João, conferindo as paredes de reboco antes de pagar o empreiteiro. Por quê? Quando eu fecho com um empreiteiro, eu digo, ó, as paredes internas tem que ter 1,5 cm, beleza? Com a mão de obra. Se não tiver 1,5 cm, o que foi gasto a mais de argamassa vai ser descontado do seu pagamento. Como assim? É um cálculo simples. Se era para ter 1,5 e teve 3 centímetros, o que eu gastei de argamassa, quantidade de cimento, eu vou descontar do pagamento do cara. E o cara vai fazer o quê? Ele vai se controlar. Ele na hora, se ele vê que a parede está errada e vai pegar mais consumo, ele vai dizer, doutor, ó, vem aqui logo olhar essa parede não é culpa minha não, viu? Não venha querer descontar não. E nada de errado com isso. Se a culpa não é dele, não tem por que eu descontar. Mas se ele fez errado, aí, negão, vai descontar do seu salário, porque aí eu não levo prejuízo. A minha obra sempre se mantém no custo. Então a dica é, verifique cada etapa da obra. Vai chegar um momento que todos os seus funcionários vão estar acostumados. Toda essa galera vai saber a sua forma e metodologia de trabalho. E você não vai precisar mais estar no pé. Você vai fazer o quê? A amostragem. Você vai lá e vai conferir por amostragem. Eu vou dar um exemplo. Você trabalha em um prédio, o prédio tem 10 apartamentos. O que é que você vai fazer? Eu vou mandar tirar... Eu passei o dia na obra, tomando conta, fui encontrar fornecedor. Quando eu cheguei, o que é que teve? Tá lá. Os revestimentos cerâmicos tudo pronto. Eu vou mandar tirar o de todo mundo? Não. Eu entro no apartamento de cada equipe e digo o seguinte, olha, tira aquela peça ali pra mim. O cara pega a espátula, tira a peça. Se eu olhar pra argamassa e ver que não tá uma cola do lado e não tá uma cola
e não tem uma cola no piso, eu vou dizer, retira todo o piso e vai ser descontado da empreiteira. Retira todo o piso e vocês vão ter que fazer de novo. Porque eu não vou deixar o piso desse jeito para daqui a uns 6 meses, quando o cliente vier receber a obra, o piso está todo fofo. Eu vou lá e cobro, eu vou lá e mostro. A partir da primeira vez que ele tiver que retirar todo o piso, e ver que aquilo ali, ele vai sair do bolso dele, o que é que vai acontecer, Felipe? Ele nunca mais vai cometer o mesmo erro. Porque ele vai ter medo de eu chegar lá no apartamento e dizer, tira essa peça. Faz sentido, concorda? O cara só aprende quando dói no bolso. O brasileiro só parou de beber dirigindo por quê? Porque a multa da lei seca é R$5.000 e perde a habilitação. O brasileiro só começou a usar cinto de segurança por quê? Porque se não usar cinto, leva multa. É assim que as pessoas funcionam. E a mão de obra também funciona assim. Faz sentido? Se você não confere, a equipe relaxa, como diz aqui o Fábio, e não vai nunca fazer do jeito que você pediu. Concorda comigo? Concorda comigo, pessoal? Posso continuar? Então, passo número 3, conferir as etapas da obra até que a sua equipe realmente saiba a sua metodologia de trabalho. Que você afira, que você documente e guarde, que você bote lá. Até para você saber parede A, parede C, parede do quarto, tudo que foi feito na obra documentado pela uma ficha de verificação de serviço ou RIP, relatório de inspeção, RIP, relatório de inspeção planejado. Quarto ponto que pode levar você a ter prejuízo na obra. Esse aqui é um ponto específico para quem trabalha com obra financiada, para quem trabalha com cliente privado, onde o cliente está bancando para você construir a obra dele. Sabe qual é o tema? É o seguinte, ó o nome do quarto tópico. Deixar o cliente ser o engenheiro da obra. Deixar o cliente mudar o projeto na obra. Como assim, Felipe? Meu amigo, você tem noção do problema que é quando o seu cliente chega na obra? Aí é o seguinte, o cliente, ele faz assim. Ele vai na obra sozinho, ele gostou da obra, tá perfeito, tá tudo ótimo. Aí ele vai e traz o tio. Aí quando o tio chega, o tio dá uma sugestão. Eita, mas ali não seria melhor botar aquele ponto ali? Olha, tal. Aí ele vai e chega no seu funcionário e manda o cara mudar o ponto. Às vezes tu não tá nem na obra, ele vai lá e manda mudar o ponto. Quando vem com a prima diz, olha, vamos mudar aquilo ali, eu acho que ficaria melhor. O cliente, muitas vezes indeciso, na dúvida, vai dizer, rapaz, vamos mudar. E você começa a fazer o que? As mudanças na obra. Essa mudança requer tempo, essa mudança requer mão de obra. Nem sempre o planejamento, o custo da obra está previsto aquilo. Então, você não pode deixar o cliente ser o engenheiro da obra. O cliente ele tem que estar sentado com você e alinhado com você no que vai ser executado. Lembrando que tem um projeto a ser seguido. Senão você pode levar prejuízo e o pior, pode frustrar o cliente. Você tem que deixar claro, preto no branco, na folha de papel, o que é que tem que ser feito. E aí eu vou dar uma dica de ouro. Gente, ninguém quer o cliente na obra até terminar a obra. Eu costumo brincar. É importante ele acompanhar? É importante, mas não direto. Então, como é que eu faço para isso não acontecer? Você vai criar um formulário. Olha o pulo do gato, gente. Olha, anota. Miau! Pulo do gato. Você vai criar uma pasta no Google Drive com o nome da obra. Obra José. Na obra do José vai ter uma pasta com fotos da semana, uma pasta com o avanço do que foi feito e com o diário de obra e a planilha de medição atualizada. Por quê? O teu cliente não precisa ir na obra. Você manda para ele o link do Drive e você diz que todo dia, 5 horas, é atualizado. Ou então, toda sexta-feira é atualizado com um relatório semanal. E o que é que acontece? Toda semana, o cliente não precisa ir na obra. Ele vai estar acompanhando por foto, por relatório, por plano de custo e por diário de obra. Assim, o que é que vai acontecer, gente? O que é que vai acontecer? Assim o cliente evita de estar pisando na obra, de estar indo com 20, 30 parentes, e toda vez que chega lá tem uma opinião diferente, aí quer mudar o piso, quer mudar o revestimento, depois que você já começou a fazer o negócio, isso gera um custo, isso gera um retrabalho, isso gera um estresse entre cliente e o cara. E quando o cliente mora na frente da obra? Cara, aí você cria um processo e diz, olha, para entrar na obra tem que agendar. Como assim? Cara, é o seguinte, você entrando na obra o tempo inteiro pode atrapalhar a minha equipe, tarará, eu já quero deixar isso acordado com você. Me avisa antes de vir na obra, não tem problema nenhum. Mas é até para questão de segurança, para sua segurança, para segurança dos funcionários, para evitar roubo, de repente o cara tá aqui e acha que foi você que mandou. A gente só entra na obra com agendamento. Cara, existem formas de conversar. Às vezes o cara vai aceitar, às vezes não. Óbvio que você não vai perder o cliente por isso. Mas existem formas de se conversar e conseguir mudar isso. Faz sentido? Então, não deixe o cliente ser um engenheiro da obra. Faz um Google Forms e diz a ele, tá aí. Quando ele quiser ir, vai lá. Outro detalhe muito importante. Uma das coisas que eu vejo muito acontecer é como não está muitas vezes tudo claro no contrato, o cliente chegou lá e diz, olha, muda esse ponto e faz um ponto aqui. Aí você vai e bota um ponto.
Ah, faz aquilo ali. Aí você vai e muda o que ele pediu. Na hora de fechar o mês de pagamento, você leva para lá e ele vai dizer, não, mas não aumentou não. Isso aqui já estava previsto na obra. Você vai dizer, não, meu amiguinho, ó, aquilo ali não estava previsto no projeto não. Eu tive que aumentar, você teve que pagar mais, eu comprei mais material, custou mais mão de obra. E aí, o cliente, será que ele vai querer pagar? Toda vez que você for fazer uma alteração no projeto, toda vez que você for fazer uma alteração na obra, por mais que você não tenha nada, manda o cliente mandar pelo WhatsApp, tira o print e anexa, tá? Para ele lembrar que aquilo ali não estava previsto na obra. Ou então, existe uma coisa chamada diário de obra. Diário de obra, 80% das pessoas não faz, velho. Escuta o que eu tô falando. Sabe o que é que o estagiário faz? Ou o cara que está na obra? Ele chega na sexta-feira e faz o diário da obra da semana todinha. O que é que acontece? Ele perde informação nesse processo. Na sexta-feira, ele não lembra exatamente quem foi a equipe, o que fez e o que gastou. Então, o diário de obra, ele tem que ser fechado todos os dias, meu amigo. Nem que você tenha um estagiário só para pegar essa informação. Porque aí eu consigo ter clareza de todas as datas, dos tempos de cura, de tudo que foi utilizado, de todos os consumos através desse diário. Inclusive, quando o cliente vai lá na obra, existe um livrozinho de ata. É um livro preto de ata que a gente utiliza. Se o cliente for lá na obra e pedir para fazer para fazer qualquer alteração, aí você bota, eita, peraí, doutor, assina aqui para mim. Ele assina no diário e você diz, olha, o cliente solicitou alteração tal, 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 escrito mesmo em mão. E ele vai lá e assina embaixo. Porque aí na hora que ele disser que não fez, você vai estar aqui, olha aqui, ó. Eu mostrei a você que saía mais caro. Eu avisei que isso aqui é um ponto que não estava previsto. Você tem que me pagar, velho. O cara não tem que questionar. Você mostrou para ele, ele assinou. Se ele não assinar, você diz que não faz. Olha, eu não posso, infelizmente não está fora do orçamento. Vamos fazer o seguinte, eu vou ajustar aqui. Agora assina aqui para mim, para que você possa cobrar. Então, ó, o diário de obra, ele é um documento que eu posso afirmar para você que 80% das pessoas não faz. E outra, só faz no final do mês se for para fazer medição. Obra pública, o que é que acontece? O fiscal, ele exige que você entregue o diário de obra. O que é que acontece? No final do mês, o engenheiro vai lá, chama o estagiário e diz, ó, faz o diário da semana todinha, foi feito tal serviço. Aí ele faz todo o diário de obra à toa, só botando serviço. Perdeu a funcionalidade. O diário de obra não é só um documento para ter. O diário de obra é um documento para controle, consumo e planejamento. É lá que você vai saber quanto tempo você demorou para fazer o serviço, a data que você entrou e que você terminou. É mais um documento. Então, o diário de obra tem que estar alinhado com o quê? Tem que estar diário com a FVS, tem que estar alinhado com o planejamento e alinhado com o pagamento. E é um documento tão simples, tão simples. Pode ser um... Eu acho que está no meu carro, não está aqui. Tem uma ata preta da obra do Arthur. Toda vez que a gente está lá, a gente vai lá e assina. Bota um negocinho do que tem que ser feito e acabou. Tá lá, eu sei exatamente o dia que chegou tal material. Ó, o material chegou no dia 10. Aí o cara fornecedor falou, eu não mandei não. O outro diz, não mandei não. Chegou, tá lá. Olhe lá no diário. O diário é uma prova do que você fez diariamente. Vamos lá. O quinto erro muito comum, o quinto fato que pode com certeza, esse aqui é algo crítico, que pode com certeza afetar o sucesso da tua obra, é a curva ABC de insumo e a curva ABC de serviço. Para quem não sabe o que é a curva ABC, ela nada mais é do que o princípio de Pareto. Ela me passa os itens que têm maior representatividade na sua obra. Tá? Como assim, Felipe? Eu estou numa obra de uma reforma, eu vou analisar o item que tem o maior peso. Como assim? Princípio de Pareto, ele diz o seguinte, 80% do valor da obra está em apenas 20% dos insumos. Ou seja, se eu tenho 10 itens na minha obra, revestimento, chapisco, reboco, piso, eu tenho 10 itens. 80% do valor da obra está em 20% deles, deve estar basicamente em 2. Vamos supor que seja o revestimento e o forro. O que é que eu tenho que fazer? Esses itens que estão na classe A, que são os itens que têm cerca de 80% do valor da obra agregado, Felipe, existe uma regra? Existe. Existem livros que falam diferente. Tem livro que classifica a classe A como 50% dos insumos, tá? 50% da representatividade, os insumos que representam 50% da representatividade financeira da obra, tá? E os itens da classe AB, 80%. Já tem outras bibliografias que dizem que os itens da classe A são os itens que representam 80%. Os itens da classe B, os que representam 95%, ou seja, acumulativo, os 95%. E a classe C, 5%. Não existe uma regra, existem aí várias metodologias que falam diferente. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho que focar nos itens que têm maior preço agregado. Por exemplo, geralmente numa obra, um dos insumos que tem uma maior representatividade é a mão de obra pedreiro. Pedreiro é um insumo. Então, se eu economizo numa mão de obra de pedreiro que chega aí, pode chegar até 25% do valor de uma obra, tá? A mão de obra no valor total,
20%, 25%, estou dando um exemplo. Se eu economizo 10% nesse valor aqui, equivale a quanto, minha gente? Se eu pego 10% nos 25%, eu estou economizando quanto, pessoal? 5% do valor total da obra. 5 não, é 2,5% do valor total da obra. Se eu dedico a minha energia nessas atividades, economizando nela, as chances são que eu tenha maior chance de economia, maior chance de gestão. Aí o que a maioria das pessoas faz? As pessoas se dedicam em economizar em coisas bestas, num acabamentozinho do registro, em comprar um joelho que vai trazer economia. Essas coisas, se você economizar, ótimo, mas não são esses itens que eu devo priorizar. Eu devo priorizar os itens que vão dar maior representatividade. Aquele item que se eu errar, eu levo prejuízo. Que se eu errar ele, por mais que eu tenha lucro em todos os outros, não vai compensar. Então, eu vou pegar os itens que vão dar numa residência, geralmente é o que? O piso. O piso é um item que dá relevância. A pintura, quando eu entro com a massa, com a pintura também é um item que dá relevância. Coberta. Então, é nesses itens que eu vou tentar ter a melhor economia possível, tanto de mão de obra como de material. Então eu vou aferir na fundo, eu vou comparar o pedreiro, se o pedreiro realmente está produzindo correto, eu vou cobrar dele para que ele esteja trabalhando, garantindo o que eu planejei no meu orçamento, ou até menos para poder aumentar a minha lucratividade, faz sentido? Se ele fizer menos, ótimo. Se ele fizer mais, eu me lasco. Então é nisso aí, é nesses itens que eu vou ligar para o fornecedor e vou barganhar preço, dizer, olha, é o seguinte, quanto é que custa? O cara vai dizer R$20. Se eu pagar à vista, tem desconto? Tem. Por quê? Se eu pagar à vista ali, eu consigo um desconto que pode equiparar para o meu lucro. Já os outros itens eu posso comprar parcelado, porque a representatividade é muito pequena. E não adianta ter um desconto de 5% naquele item. É melhor ter um desconto de 10% em outro, ou de 5% em um item de maior relevância. Tá? Então, isso eu tenho que aferir a fundo. Eu tenho que analisar na minha obra quais são os itens que vão ser mais caros. Pá! Esses itens aqui é onde eu não posso errar. É aqui onde eu vou me dedicar e vou gastar a minha energia. É aqui onde eu vou fazer questão de aferir e garantir a minha lucratividade. Os itens da classe A, os que representam aí 80% do custo total da minha obra. Faz sentido para vocês? Gente, o orçamento da obra, ele não é feito só na pré-obra, não. O maior erro do gestor é achar que o orçamento é só para ganhar obra. Dentro da obra é que eu tenho que monitorar aquele orçamento, eu tenho que comparar, saber se ele está sendo seguido, se realmente está tendo os índices de produtividade que estava previsto, se realmente está gastando o consumo de material que estava previsto. Como é que no meu orçamento está previsto lá que eu vou gastar 5% a mais de cerâmica, que é a perda nos recortes, e chega na hora tá gastando 15% a mais. Porra, eu estou perdendo 10% a mais de material que não estava previsto. E eu tenho que monitorar isso. Será que foi um erro no orçamento ou está sendo um erro de gestão de obra? Está sendo um erro no acompanhamento? Faz sentido? É isso que vocês têm que entender. É esse diferencial que vocês têm que ter. É isso que a galera precisa saber. A curva ABC de insumo e de serviço, tá? Por quê? Com o serviço eu estou contando com a mão de obra também. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado e até mais.